Rapaziada, até o Ancelotti tá pistola com essa situação do Gerson no Flamengo e também tem o Vene Casagrande trazendo os bastidores aqui do elenco do Flamengo, não querendo ele mais no time. O negócio tá ficando quente, né? É aquilo que sempre falamos. O rubro-negro não tem um dia de sossego, um dia de paz. Vamos ver o que o Ancelotti falou aqui, depois eu trago a situação aqui do Vene Casagrande. Boa tarde, mister. Aqui atrás, Carlos Gildo, Globo. Mister, Rafinha está de volta. Ele já demonstrou poder jogar um pouco mais aberto pelas pontas ou mais centralizado. Como o senhor pretende utilizá-lo? E, se puder revelar, quem sai para a entrada do Rafinha? Obrigado. Sí, Rafinha vuelve. Es una buena noticia para nosotros porque Rafinha ha mostrado en la última temporada de ser uno de los mejores jugadores en este momento en el fútbol. Nos va a ayudar mucho, creo que es un partido importante mañana, necesitamos hacerlo bien, acercarnos a calificarnos. La presencia de Rafinha va a ser muy importante. Oi, tudo bem? Estou aqui em frente, sou Henrique Brandao Johnson, sou correspondente de futebol da revista sueca, se chama Offside, que é a maior revista de futebol da Suécia e Escandinávia. Moro no Brasil 20 anos. Eu sei que você falou muito bem do Nils Lidholm, o nosso lenda sueco, que foi seu técnico em Roma e Milan também. E parece que você aprendeu um pouco com ele. Você não está humilhando os jogadores. Você está meio como ele, um pouco essa frieza sueca, né? Então, eu quero saber como você está usando essa coisa que você aprendeu com Lidholm, com a seleção brasileira. Isso funciona, assim, uma coisa frieza sueca com os jogadores do Brasil? Lidholm ha sido un gran entrenador, una gran figura, porque ha sido mi entrenador cuando tenía 20 años. Él me fichó por la Roma como profesional, lo he pasado muy bien con él, un tipo muy tranquilo, nunca se enfadaba, siempre muy tranquilo, siempre nos recordaba el gol que marcó en la final del 58 contra Brasil, después los 3 goles de Pelé. Ha sido una figura importante en mi carrera, obviamente. He tenido la suerte de haber tenido grandes entrenadores, puedo decir Lidholm, puedo decir Capello, puedo decir Berzot, Sacchi, Eriksson, todos figuras muy importantes. Obviamente la experiencia que he tenido con ellos es muy importante también ahora. Creo que como carácter bastante parecido con lo de Lidholm, porque era un tipo muy tranquilo. Entonces lo he pasado muy bien con él. Tendré sempre um bom recuerdo dele. Ancelotti, Rodrigo do canal Vamos, boa tarde. Você tem o seu livro, Liderança Tranquila, e aqui na Seleção Brasileira a gente sempre tem um ambiente de muita pressão. Pressão nos jogadores, pressão nos técnicos, pressão em todo mundo que está nesse ambiente, porque, obviamente, é a pentacampeã do mundo, são 5 estrelas, então isso traz uma carga muito grande. Eu queria saber de que forma essa liderança tranquila pode influenciar positivamente aqui na Seleção Brasileira para tirar um pouco desse peso dos jogadores, para eles conseguirem fazer o papel deles dentro de campo. Obrigado. Bueno, la presión está aquí, está en todos los sitios del fútbol, porque el fútbol es pasión, es presión, es todo eso. Cuando hay un resultado en juego, obviamente hay la presión. En Brasil aún más, porque es un país muy pasional por el fútbol y muy pasional por su selección. Lo que puedo destacar en estos primeros días es mucha pasión, mucho amor al equipo nacional. Esto es muy importante. Obviamente, cuando hay mucho amor y mucha pasión, aumenta la responsabilidad que tenemos nosotros en el trabajo que tenemos que hacer. Pero tengo mucha confianza porque es un ambiente limpio, sobre todo hablo de la CBF, limpio, serio, competente. Entonces estamos convencidos que se puede hacer un buen trabajo.
necesitamos el tiempo necesario. Creo que el primer partido ha salido en algunos aspectos muy bien, en otros hay que mejorar. Ojalá podemos ver la mayoría en el partido de mañana, que repito, es un partido muy, muy importante. Professor, aqui, Thiago Braga do Lance. O senhor conquistou praticamente todos os títulos possíveis como jogador e treinador, mas a história do senhor com a Copa do Mundo é particular. O senhor poderia ter sido campeão em 82, mas não foi convocado. O senhor poderia ter sido campeão em 90, mas foi eliminado com a Itália pela Argentina. E em 94, o senhor é assistente do Arrigo Sacchi, que perdeu para o Brasil a final. O senhor, de alguma forma, acredita que conduzir a seleção brasileira para essa Copa do Mundo é uma forma também de reescrever sua própria história com a competição Copa do Mundo? Obrigado. Bueno, obviamente sí, es una experiencia única para mí, la primera vez que soy el senador de honor de un equipo nacional. Lo que me puedo recordar del Mundial que he hecho en 86, en 90 y 94, que han sido experiencias muy bonitas, espectaculares, quedarse tiempo todos juntos para intentar de tener éxito. Estuvimos muy cerca en los años 90, en los años 94, y ahora podemos tener éxito en el 2026 com Brasil. Ancelotti, aqui na frente, Monique Danello, TNT Esportes. A gente sabe que as decisões dos jogadores sobre o futuro deles nos clubes são decisões muito pessoais, mas que, inevitavelmente, isso pode impactar na sequência deles na seleção brasileira. E essa semana, nos últimos dias, o principal assunto aqui no Brasil tem sido uma possível saída do Gerson do Flamengo para o Zenit. E, curiosamente, no dia que essa notícia surgiu, você conversou com ele umas 2 ou 3 vezes no tempo que a gente estava ali no treino. Eu queria te perguntar se vocês tocaram nesse assunto em algum momento, se conversaram sobre esse tema que influencia diretamente no futuro da carreira dele, que hoje é titular, e como vocês, comissão técnica, observam os atletas que estão em outros mercados, né, como é a Rússia nesse momento, que não estão entre os principais mercados nesse momento. Obrigada. Sí, hemos hablado de este tema, he hablado con él, y obviamente es una decisión absolutamente personal que no afecta a las decisiones que nosotros vamos a tomar cuando empezará el Mundial. Obviamente hay campeonatos que son más exigentes que otros, pero lo que tenemos que mirar nosotros es que lo vamos a hacer en todo este año, evaluar la condición de los jugadores antes del Mundial, sea lo que sea el campeonato. Si él va a jugar a Rusia, lo evaluaremos en el campeonato de Rusia, como intentaremos de evaluar todos los jugadores que están en todos los campeonatos, y que son muchos, son muchísimos. Hay una lista muy larga de jugadores muy buenos de Brasil, y lo que haremos, el trabajo que haremos es de mirar a todos los jugadores, porque todos pueden ser protagonistas en el Mundial de 2026. Bora dar uma olhada aqui no que o Vene Casagrande trouxe aí de informação. Vamos lá. Essa história de que o Gerson pode estar de saída do Flamengo, que história é essa, Vene? Não é história, Fernandinho. E assim, a gente precisa contextualizar toda essa situação. Eu vou pedir até um pouquinho mais de tempo para falar. Vamos lá. Em abril, depois do pai empresário dele ficar reclamando do salário defasado do jogador, o Flamengo fez um esforço absurdo para renovar o contrato dele. Em abril, estamos em junho, ou seja... Foi aquele episódio do podcast. Perfeito, falamos exatamente. Aqui. Aí o Flamengo, mesmo tendo o Gerson com um contrato longo até 2027, o Flamengo sentou, resolveu a situação e renovou o contrato. Na renovação de contrato, um dos pedidos da parte do Gerson foi reduzir a multa rescisória, que na ocasião era de 200 milhões de euros. E aí ficou acordado que a nova multa rescisória seria de 25 milhões de euros. Nossa, que queda drástica. Mas o Flamengo estabeleceu essa multa por entender o seguinte: se alguém pagar 25 milhões de euros à vista no Gerson, um jogador de 28 anos, será um baita negócio. Estamos falando de 160 milhões de reais. Beleza, o contrato foi renovado, ok. E aí, na semana passada, voltou o assunto do Zenit novamente. O Zenit se reuniu com o pai empresário dele, o seu Marcão, e também os representantes que estão envolvidos na negociação. Nessa reunião, o Zenit virou e falou assim: a gente quer o Gerson de qualquer jeito.
E aí ofereceram uma proposta salarial para o Gerson, que assim, é absurda a proposta salarial e um longo tempo de contrato, de 5 anos. A proposta salarial, só para o povo entender em casa, seria 6 milhões de euros por ano, livre de imposto. Dá 3 vezes mais do que o Gerson está ganhando atualmente no Flamengo, pós-renovação de contrato. E aí São o Zenit... 36 milhões de reais por ano. É um valor assim... São 2 milhões e pouco por mês. Exatamente. Sei lá, tô chutando. Vamos lá, Eu sou ruim de matemática. ainda tem assim, bonificações por número de jogos, você dá uma assistência, você dá um gol, que a gente sabe que os russos pagam mesmo, pagam muito bem. Claro, para você atrair um jogador que está sendo destaque no futebol brasileiro, atualmente titular na seleção brasileira, está muito próximo de disputar a Copa do Mundo, é muita grana que você precisa oferecer para mexer com a cabeça desse atleta. E mexeu com a cabeça do atleta, porque entre Zenit e representantes do atleta está tudo certo. Base salarial, tempo de contrato. O que falta agora para o Zenit contratar o Gerson? Pagar a multa rescisória de 25 milhões de euros. Só que essa multa rescisória tem que ser paga à vista. E aí vai ser 160 milhões de reais na conta do Flamengo. E não tem negociação. Não precisa sentar com o Flamengo e negociar. É tal como o Flamengo fez com o De La Cruz na ocasião com o River Plate. Chegou, pagou a multa rescisória, levou o jogador, não teve negociação com o River Plate. Então a situação hoje está muito assim. É o Zenit depositar o dinheiro na conta do Flamengo e levar o jogador. Só que os representantes do atleta fizeram, entre aspas, um pedido ao Zenit para que a multa rescisória seja paga pós-Copa do Mundo de Clubes, para o Gerson jogar a Copa do Mundo de Clubes com o Flamengo e depois se despedir. O meu ponto é o seguinte, já que vai embora, que pague logo então a multa e vá embora. Porque... Você acha, Vene? Fernandinha, não sei. eu quero dar minha opinião sobre esse assunto. Vai, eu quero dar fala. minha opinião sobre esse assunto. Olha só, eu gosto muito do Gerson. Eu acho que se o Flamengo perder o Gerson, de fato, será uma perda muito grande. Difícil você fazer uma reposição à altura. Sim. Só que estamos falando de um jogador hoje de 28 anos. Se o Flamengo, entre aspas, vende um jogador de 28 anos por 160 milhões de reais à vista, financeiramente falando, é um baita negócio. Além disso, tem um desgaste de a todo momento, toda janela de transferência, você tem que lidar com uma situação como essa, que é o pai empresário dele a todo momento reclamando, fazendo disse-me-disse, buscando proposta. E na boa, a gente tem que parar de normalizar, porque é o pai dele. Não, isso tudo acontece porque o Gerson permite. O Gerson é um cara de 28 anos, ele não é mais uma criança. Se o pai dele se reúne com o Zenit e busca proposta, é porque o Gerson permite. E não é a primeira e nem será a última vez que isso vai acontecer. Isso acontece desde os tempos do Fluminense, quando ele fechou um acordo para ir para o Barcelona e acabou não indo na ocasião, porque o pai dele não quis ir. Eu quero que alguém me lembre quantas vezes o Gerson cumpriu um contrato com algum clube. Porque toda vez é isso. Então, tem o pacote Gerson. E a diretoria do Flamengo está de saco cheio desse pacote Gerson. Porque não dá mais. O Flamengo acabou de fazer um esforço financeiro absurdo para renovar o contrato dele. E aí, novamente, vê esse tipo de situação. E isso acontece porque o Gerson permite. Porque o Gerson está pensando em sair. Isso acontece porque o Gerson dá o ok para o pai dele e para os empresários dele. Porque ele, como atleta, ele poderia chegar e virar para o pai dele, por exemplo, se é minha mãe, que é a minha representante, eu ia falar, dona Carmen, sossega, eu acabei de renovar o contrato com o Flamengo e eu quero ficar no Flamengo. Eu tenho contrato com o Flamengo até 2030, estou muito feliz aqui. Mas se o pai dele está fechando um acordo, já fechou o acordo com o Zenit, é porque ele permitiu. Agora, ele também pode virar e falar assim, pai, eu estou desistindo de toda essa história, eu quero ficar no Flamengo. Ele pode fazer isso, porque ele ainda não assinou com o Zenit. Sim. Mas, respondendo a sua pergunta, para o Gerson sair agora, é só o Zenit pagar. Só, entre aspas, o Zenit pagar 25 milhões de euros, 160 milhões de reais à vista na conta do Flamengo. Tem que Tá, então, nação, o Vene Casagrande, Ancelotti, falando sobre essa situação do Gerson, né? E olha só essa que saiu aqui, saiu no Portal Times, tá? Após solicitação interna, o Gerson é barrado no Flamengo. Visando acelerar o processo de reformulação do elenco, o Felipe Luiz decidiu retirar Gerson do time do Flamengo, mesmo com sua permanência garantida aí no Mundial de Clubes. A medida se antecipa à iminente saída do volante, já que o Zenit confirmou que efetuará aí o pagamento da cláusula aí da multa rescisória, né, de 25 milhões de euros, no valor aí em reais de 159 milhões. Além dos números que já envolvem a multa, o Clube Carioca poderá receber um valor adicional de 50 milhões referente aos direitos de imagem de Gerson, de acordo com o estabelecido em cláusula contratual durante
a última renovação. Em caso de rompimento unilateral, o Flamengo tem direito de cobrar esses valores até 2030, o que pode levar o total da operação, da transação aí a 209 milhões de reais. Coloca a sua opinião nos comentários sobre isso, se inscreva só no sino, deixa o like e até o próximo vídeo.